Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou feliz com mais um dia que o Senhor tem nos dado. A Bíblia diz assim, em 2 Reis, 3º capítulo, verso 12. Você abre aí e você vai ver o que a Bíblia diz. E sobre o que ela diz nesse texto que vamos ler, e no mesmo livro de 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ver algo muito interessante, muito profundo da parte de Deus para nós. Algo que com certeza Deus vai falar com você hoje. A Bíblia diz assim, segundo livro dos reis de Israel e Judá, 3º capítulo, verso 12 adiante, diz assim: E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, casei-me um tangedor, um tocador, e sucedeu que, tangendo o tangedor, ou tocando o tocador, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas ou buracos, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis água, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Segunda livro dos Reis, capítulo 4, versículo 2, diz assim: e Eliseu lhe disse a mulher, a viúva: que te hei de fazer, mulher? Declara-me o que é que tens em sua casa. E ela, a viúva, a qual os dois credores tinham vindo cobrar dívida e querer levar os seus filhos embora como paga da dívida, disse assim: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse o profeta Eliseu a ela: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o profeta Eliseu. E disse o profeta a ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Salvador e Senhor Jesus, fala conosco hoje pela tua palavra, Senhor. Derrama sobre nós a unção do teu Espírito, e que a tua palavra possa penetrar em nossos corações e falar conosco para a glória e honra do teu nome. Amém. Podemos assentar-nos? O tema dessa mensagem é: nosso milagre, ou a nossa vitória, a nossa bênção, ela depende da nossa fé. Nosso milagre depende da nossa fé.
Pregamos aqui quarta-feira passada sobre Bartimeu. Os irmãos se lembram que quando Jesus curou a ele, ele disse assim: vai, porque a tua fé te salvou. E se olhar para a história de Bartimeu, se Bartimeu esperasse uma ajuda da multidão, ou que alguém da multidão tivesse fé nele, e fé que Deus iria, que Jesus iria olhar para Bartimeu e curá-lo, Bartimeu estaria cego, teria morrido mendigo. Mas como Bartimeu tomou uma atitude e teve fé, então o milagre dele aconteceu, porque o nosso milagre depende da nossa fé. Fé não é somente crer, a fé é também obedecer, é também eu tomar uma atitude, pois vemos na carta de Tiago, a qual ele diz que a fé sem obras era morta. Por que ele disse isso? Porque na igreja havia muitas pessoas necessitadas, e todos os crentes se vangloriavam e diziam: nós temos fé em Deus, nós cremos em Deus, Deus é conosco. Então ele disse assim: olha, o que adianta vocês dizerem para os teus irmãos, vá em paz para suas casas, se vocês têm condição de ajudá-lo eles, com mantimentos, com roupas, e não ajudam? Vocês creem em Deus, fazem bem, porque até os demônios creem e estremecem. A fé sem obras é morta. É isso que ele ensina a igreja primitiva. Por quê? Porque a nossa fé, irmãos, ela não deve ser uma fé morta, uma fé somente de palavras. Não devemos ser como aquele povo da época de Jesus. Esse povo me honra com os lábios, ou seja, eles acreditam em mim com os lábios, me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando, o seu coração está longe de mim. Então essa é a diferença, irmãos, da fé morta e da fé com atitude, da fé com respaldo bíblico. E nós vamos ver exatamente isso nessas duas passagens bíblicas. A primeira, da guerra dos reis de Israel, de Judá e de Edom contra o povo amonita, o povo ali que estava em guerra com Israel. Esses povos, os moabitas, eles tinham se unido para destruir o povo de Deus. Então Josafá, Acabe e o rei de Edom, da descendência de Esaú, eles se unem uma união de guerra, e vão para a guerra. O versículo 9 do 3º capítulo diz que eles já estavam em marcha há mais de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Eles já estavam sem beber água há 7 dias. O exército e os animais, os cavalos, os gados, todos que estavam ali no acampamento de guerra. Então o rei Josafá, ele queria consultar Deus para saber se Deus iria aprovar essa guerra, se Deus iria estar com eles e dar vitória para eles, porque até então Josafá não tinha consultado aos profetas, e ele foi o único que quis consultar os profetas. Acabe não tinha temor de Deus, Acabe não estava nem aí para o que Deus pensava, ele queria ir para a guerra. Também o rei de Edom, pronto e acabou. Mas a Bíblia diz, no versículo 11, Josafá disse assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então nós vemos a diferença, irmãos, daquele que é vitorioso na guerra e daquele que é perdedor. Aquele que é perdedor na guerra, guerra na sua vida, guerra contra o diabo, guerra contra as hostes da maldade para ganhar almas, guerra na vida espiritual com Deus, guerra contra o pecado, contra a sua própria carne, guerra contra esse mundo tentador que quer nos levar ao pecado, nos levar ao engano. Só será bem sucedido nesta guerra quem consulta o Senhor, quem examina a palavra de Deus e procura colocar em prática as ordens de Deus. Do contrário, nenhum milagre, nenhuma bênção, nenhuma vitória acontecerá em nossa vida. O nosso milagre depende da nossa fé. Jesus, quando curava algumas pessoas, ele também dizia: vai porque foi feito conforme a tua fé. Então muitas das vezes nós temos uma fé limitada. Nós achamos que Deus tem poder para salvar somente uma classe de pessoas, outra classe de pessoas Deus não tem poder para salvar. Nós achamos que Deus tem poder para libertar de algumas coisas, outras coisas achamos que Deus não tem o poder para libertar. Nós achamos que Deus tem o poder para fazer certos tipos de milagres, curar certos tipos de doenças, mas algumas outras
como a medicina diz que não tem cura, eu acho também que Deus não pode curar. Eu acho que Deus cura uma dor de cabeça, mas eu acho que o morto voltar à vida, eu acho que isso não vai acontecer. E realmente não vai acontecer. Por quê? Porque Deus vai agir de conformidade, em concordância, em consonância com a sua palavra e com a nossa fé na palavra dele. Deus, ele honra a fé, irmãos, a fé nele. Quando você crê nele de verdade, Deus, ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua fé. Ele honrou a fé de Bartimeu, ele honrou a fé da mulher do fluxo de sangue, ele honrou a fé daquela mulher cananeia que disse que da migalhinha os cachorrinhos comiam da mesa dos filhos. Ele honrou a fé daquela mulher. Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Ele honrou a fé do centurião, que nem povo de Deus era um romano, mas como ele disse: Senhor, só diga uma palavra, meu servo será curado. Então Jesus se maravilhou, porque nem Israel achou tamanha fé. Ele honrou a fé daquele homem. Então pode ter uma certeza, irmãos, Deus, ele honra a sua fé. Deus, ele honra o seu trabalho para ele. Deus, ele honra. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. A nossa obra em Deus não é em vão. Se formos fiéis no pouco, pode ter certeza, se tivermos fé para ser fiéis no pouco, no muito, a Bíblia diz que Deus colocará quem é fiel no pouco, porque Deus honra a fé. Aquele que quer me servir, disse Jesus, me siga, e aqueles que me seguirem, me servirem, meu Pai o honrará. Se você quer ser honrado por Deus nesta noite, procure consultar Deus em tudo que você for fazer, em todas as decisões que você for tomar. Procure consultar Deus para mudar de emprego, para mudar de cidade, mudar de igreja, mudar talvez de ramo profissional. Consulte a Deus para não quebrar a cara. Consulte a Deus para saber com quem você deve se casar ou não, se é bíblico, se não é um julgo desigual. Consulte a Deus para todas as coisas. Por quê? Porque lá na frente depois nós vamos ver e vamos colher o que plantamos, as nossas decisões erradas que tomamos em nossas vidas. Josafá, então, sabendo disso, ele quer consultar o profeta de Deus, Eliseu. Só que havia algo interessante. Acabe não gostava de Eliseu, porque Eliseu era discípulo de quem? Elias. Quem foi Elias? Foi aquele que desafiou Acabe, que desafiou Jezabel, que desafiou todos aqueles reis ímpios, aqueles reis pagãos. Foi Elias, foi o seu sucessor, o profeta Eliseu. Então Acabe não gostava de Eliseu, e Eliseu também não tinha comunhão com Acabe. Tanto que quando ele chega o dia de Eliseu, Eliseu já disse assim, já vai de cara para cá: olha, eu só vou atender vocês por causa de Josafá, em respeito a Josafá, porque senão eu nem veria vocês, eu nem respeitaria a sua presença, nem tampouco ligaria para vocês, porque aí vocês poderiam consultar o profeta dos seus pais, os profetas de Baal, de Azera. Se não fosse por Josafá, não, nem olharia para ti, nem te veria. Profetas de Deus. Será que existem profetas hoje na face da terra com essa mesma ousadia de Eliseu? E se chegasse um presidente da república para consultar Deus, ou para perguntar algo sobre Deus para esse profeta teria coragem de falar a verdade de Deus para esse presidente ou para esse líder, ou ele omitiria para agradar ou por causa da política? É profeta de Deus, irmãos. Há muitos no nosso meio, no meio evangélico, e há muitos no meio das heresias também, que as suas profecias, se você notar, são somente palavras para agradar e para encher o ego do homem. Isso não é profecia de Deus, isso não é profetas bíblicos, homens comprometidos com Deus. Eliseu, ele não estava comprometido em dar nenhuma palavra para agradar ninguém, mas ele estava comprometido em falar o que Deus mandasse ele falar. Então Eliseu pede algo aqui que é exclusivo na Bíblia. Nenhum profeta pediu o que ele vai pedir aqui agora. Ele pediu um tocador. Na Bíblia foi o único. Ele pediu um tangedor, pois quando aquele tangedor tocasse, então diz a Bíblia que veio sobre ele o Espírito do Senhor, a mão do Senhor. Um tocador, um tangedor, aquele que tocava. Então nós vemos a importância do ministério daqueles que louvam, daqueles que adoram a Deus. Não somente aqueles que cantam em playbags,
mas até mesmo aquele que toca uma bateria, toca uma guitarra, ele deve estar totalmente voltado e consagrado ao Senhor. Por quê? Porque senão Deus não pode agir. Esse tangedor, quando ele tocou, então o poder de Deus, a unção de Deus veio sobre Eliseu. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o demônio, o espírito mau que estava em Saul, ele ia embora, não conseguia ficar perto. Por quê? Porque Davi era bom? Não, por causa que o louvor que Davi tocava atraía a presença de Deus, porque Deus, ele deve ser adorado e louvado. Então o louvor, a adoração, ela atrai a presença de Deus. Agora a murmuração, a rebelião, a desobediência, ela atrai não a presença de Deus, mas ela atrai a ira de Deus, o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Então quando um homem adora a Deus, quando você entra na tua casa, dobra os teus joelhos, ou coloca hinos lá de louvor, vai tomar banho, louva a Deus, faz comida louvando a Deus, vai trabalhar na sua empresa louvando a Deus, adorando a Deus, uma coisa é certa: a presença de Deus está contigo, porque você está louvando e adorando a Deus, porque você está adorando e louvando o Criador de tudo. Romanos capítulo 1 diz que nós devemos adorar o Criador e não a criatura. Então quando adoramos a Deus, atraímos a presença dele no nosso lar. Olha só, muitos perguntaram para mim se música secular é pecado. Algumas, biblicamente falando, não é pecado, mas são mensagens, talvez o hino da pátria, como música secular, não é pecado. Músicas de romance que não contém adultério não é pecado. Mas uma coisa é certa: músicas de romance não atraem a presença de Deus na nossa casa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, não é pecado. Se você quiser escutar, pode escutar, mas não vai edificar a sua fé e tampouco vai atrair a presença de Deus para o seu lar. Quer atrair a presença de Deus para o seu lar? Escuta louvor. Aleluia. Que adora ao Rei. Louvor que o nosso irmão louvou aqui, que fala da morte de Jesus, do amor de Deus. Isso atrai a presença de Deus, irmão, porque o grande amor de Deus, ele entra em nosso coração quando começamos a louvar ou a ler nas Escrituras o sacrifício de Jesus Cristo, a presença de Deus. Então quando aquele tangedor toca, não sei qual instrumento era, talvez era um símbolo, era uma harpa, era um pífaro, mas ele começou e o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. Notemos que eles queriam uma resposta sobre a guerra, mas antes de Deus falar sobre a guerra, Deus fala algo. Ele diz assim: olha, vocês estão sem beber água, né? Então assim diz o Senhor: façam neste vale muitas covas, porque Deus vai encher eles de água, a água vai chegar. Agora, saindo um pouco dessa história, eu vou para Sunamita. Sunamita perdeu o seu marido, então eles estavam devendo aos credores, e os credores vieram e queriam levar os filhos embora como escravos para pagar a dívida, e a mulher não tinha como pagar essa dívida, então ela vai até o profeta, porque o marido dela era um servo de profeta, era um discípulo do profeta, servia o profeta, era um homem temente a Deus. Então Eliseu fala: o que eu vou fazer para você, mulher? O que você tem na tua casa? O que é que você tem na tua vida? Ela disse: eu não tenho nada, mas eu tenho um pouquinho de azeite, uma botija de azeite. Então Eliseu disse: então, mulher, agora vai depender de você. Vai e pega os vasos na casa dos vizinhos, vasos emprestados, não poucos. Quanto mais você pegar, melhor vai ser. Então fecha a porta sobre covas. Eles deveriam fazer covas, não deveriam? A mulher, ali a viúva, deveria pegar vasos junto com seus filhos e colocar na casa, não deveria? Agora Deus não falou o tamanho da cova que deveria ser feito, nem a quantidade de vasos que deveria ser pego. Quem ia fazer o tamanho da cova era eles, né? Se era grande, se era pequena, se era larga, se era fina, ou se era uma picovinha de jogar bolinha de gude, ou se era um grande buracão do tamanho de uma piscina. Cada um ia fazer segundo sua fé. Assim também o vaso. Se a fé daquela mulher fosse pouca, ela ia pedir para alguns vizinhos somente. Agora, se a fé dela fosse grande, e foi grande, ela ia pedir muitos vasos, até encher a casa, até não caber mais. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus age conforme a nossa fé. A palavra de Deus é profética para nós. Fazemos vasos, catamos vasos, fazemos covas, e não é na montanha, é no vale.
é no vale que você está passando, é nessa dificuldade. Assim como aquela mulher estava passando pela dificuldade, era naquela dificuldade que ela teria que pedir vasos para os seus vizinhos, e não poucos. Então é neste vale. Agora que eu quero imaginarmos, vamos imaginar o texto, que não é pecado. Vamos imaginar aquele monte de homens cavando. Alguns cavaram buracos pequenos, alguns nem acreditaram, disseram: olha, eu acho que o profeta ficou louco. Da onde Deus vai mandar tanta água para esse povo? Outro mais, não vai ser por chuva. Vai vir como então essa água? Vai vir do nada essa água? Muitos não acreditaram, não fizeram nada. Ficaram zombando daqueles que fizeram a cova, ficaram zombando daqueles que fizeram as suas cisternas, os seus poços, ficaram zombando. É como diz aquele hino: muitos não quiseram fazer os poços, as covas, as valetas, e quiseram ainda tulhar a fé daqueles que estavam fazendo, quiseram tulhar os poços. Mas quem tem a marca da promessa, quem tem a marca da fé em Deus, pela palavra de Deus, pela ordem de Deus, esse não vai olhar para quem quer jogar lixo na cova sua, esse não vai olhar para quem não quer fazer nada, esse vai fazer a sua parte. E os preguiçosos? Cavaram só um pouquinho. Ah, já estou cansado, acho que isso aqui já está bom. E aqueles que labutaram? Enquanto alguns cavaram um pouquinho, irmão Edson, já foram dormir, cansei, agora vou descansar. Outros não, outros pegaram firme, cavaram, suaram. E quando a água veio, não foi igual para todos. Embora a promessa foi igual para todos, o milagre não foi. Entendeu? Deus tem uma promessa para todos nós aqui, de nos usar, de nos levantar na terra. Mas infelizmente, muitos vão conseguir, muitos não vão. Por quê? Não é porque Deus vai falhar, é porque nós não vamos cavar corretamente a nossa cova, é porque nós não vamos nos dedicar como realmente deve ser dedicado a Deus. Como está hoje a sua cova diante de Deus? Cova para o mundo é morte, cova para mim e para você, irmão, é vida, é vida. Cova para os crentes é vida, cova para os crentes é sinal que Deus vai mandar água viva, água da presença de Deus. Derramarei água sobre o sedento, rio sobre terra seca. Olha lá aquele irmão, para que ele quer orar tanto? Para que aquele outro quer ler tanto a Bíblia? Para que aquele pastor fica cobrando de nós que nós devemos estar todos os dias na igreja? Porque nós sabemos, e você que faz isso sabe, que quanto mais você buscar a Deus, mais ir na casa de Deus, mais orar, mais clamar, mais ler a palavra, maior vai ser a sua cisterna, maior vai ser o seu fundamento, maior vai ser o espaço que Deus vai ter para derramar poder, unção, água, bênção e milagres na tua vida. Agora depende da sua atitude de fé nesta noite, de fazer a sua cova, de largar a mão de olhar para quem está fazendo a dele. Esquece o irmão, se o irmão está cavando a dele, esquece ele hoje aqui, esquece quem está do teu lado, começa a cavar a tua cova com Deus, porque infelizmente você não vai poder beber da água da cova do outro não, você vai ter que fazer a sua com Deus hoje, você vai ter que fazer a sua parte com Deus hoje, você vai ter que fazer o seu trabalho com Deus hoje, de cavar a sua cova. Para que fazer cova? Não vai vir água, não vai acontecer nada, mas no dia que acontecermos, imagina agora os frustrados, aqueles que zombaram, agora tendo que lamber os beiços de sede, pois fizeram buracos pequenos, e a água que eles beberam nem mesmo conseguiram matar a sua sede, só conseguiram tirar aquela secura da boca, mas não matou a sede, não tiveram reserva, não puderam dar para os seus gatos. Por quê? Porque a sua cova foi pequena. Deus está aqui nessa noite, irmãos, não é para tirar a sede da sua garganta, é para te encher até transbordar. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não nos dá o Espírito por medida mais. Essa época já foi, essa época é do Antigo Testamento. Agora o Espírito de Deus ele é prometido como batismo. O que é o batismo? É você ser mergulhado nas águas, na presença, no envolvimento do Espírito de Deus na sua vida. Isso é a promessa de Deus. O que a palavra batismo significa?
imergido. Batizado na água para arrependimento, amém. Esse é fácil. Eu quero ver ser batizado pelo Espírito de Deus, que não é homem que batiza, mas é o próprio Senhor. Ser imergido nas águas de Deus. O profeta Ezequiel nos conta no seu livro uma história muito maravilhosa, que ele viu um rio. Esse rio saía do templo de Deus, capítulo 47, se não me falha a memória. E aquele ancião chamou ele para ir mais fundo naquele rio, até que chegou um momento que ele teve que nadar. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Deus quer que você saia das águas pela canela, das águas pelo joelho. Deus quer que você mergulhe no amor dele, mergulhe no conhecimento dele, mergulhe na presença dele, porque o nosso milagre depende da nossa fé. O quanto que você tem se dedicado, tem orado, tem evangelizado a sua família, tem feito jejuns pela conversão deles, vai depender de você hoje. Vai depender da sua atitude hoje, vai depender de você hoje, crer ou não crer, confiar ou não confiar, cavar a sua cova ou continuar esmorecendo e duvidando do que Deus pode fazer na tua vida, do que Deus pode te levantar. A água está chegando, a água está chegando do Senhor. Como está a sua cova hoje para receber essa água? Como está aí? Será que ela está profunda ou ela está rasa? Será que vai ser muito cheio ou vai ser um enchimento raso nesta noite? Porque tem muitos crentes que se contentam com a migalha, se contentam com somente umas gotas da presença de Deus. Não, irmãos, promessa de Deus não é gota, é cachoeira. É cachoeira. Promessa de Deus não é uma gotinha do Espírito Santo. A promessa de Deus é que você seria o templo do Espírito Santo, onde Deus iria te encher plenamente e continuamente. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Encher. Mas como Deus vai encher-nos se nós estamos cheios de tantas coisas? Primeiro tem que esvaziar, primeiro tem que fazer a cova grande, para depois Deus encher da presença, do amor, da graça, do Espírito dele. É isso que Deus faz. E a mulher pegou vasos. Agora, vamos imaginar a história da mulher também. E se ela tivesse pego poucos vasos, como seria o milagre? O milagre seria assim: ela pagou as dívidas, mas depois teve que colocar os filhos para trabalhar, ela teve que se virar para trabalhar, para conseguir viver no resto, para conseguir sobreviver. Mas como a fé dela foi grande, diz a Bíblia que o milagre da multiplicação foi tão grande, que ela pôde ali pagar a sua dívida e viver do resto. Ela queria somente uma coisa: pagar a dívida. Deus fez mais do que ela queria. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Ela só queria pagar a dívida. Deus deu para ela a bênção para ela pagar a dívida e ainda viver do resto. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus da graça. Eles só queriam a vitória. Deus deu a vitória para eles na guerra, mas Deus fez mais. Deus deu água para eles beber também. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que nós servimos. O teu milagre depende da tua fé, da tua atitude, da tua consagração a Deus. Um grande herói da fé está no livro Heróis da Fé da CPAD, editora das Assembleias de Deus no Brasil. Se chamava Jonathan Edwards. Conta a história que a época que ele vivia, a igreja estava passando por um período difícil. O povo não queria saber de Deus, não queria saber de ir na igreja, não queria saber de ler a Bíblia, não queria se converter. Aquele homem era um homem de profunda oração. E a história diz que ele foi na igreja e se trancou, ficou ali por 3 dias orando e jejuando. Ele não se alimentou, não bebeu, nem dormiu. Ele clamava a Deus sem cessar. Qual que era o clamor de Jonathan Edwards? Senhor, dá-me a nova Inglaterra. Olha a fé grande desse homem. Senão eu morrerei. Ele estava dizendo: Deus, me dá só essa igreja, senão eu morrerei. Me dá a nova Inglaterra. Ele estava pedindo um pedido grandioso para Deus.
Ele é conhecido como aquele que pregou o sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Então, depois do terceiro dia, ninguém sabia disso, irmãos. Ninguém sabia desse voto que ele tinha com Deus. Ele subiu no púlpito para pregar. Não pregava como eu prego aqui hoje falando. Eles escreviam o sermão e liam. Não tinha microfone como eu tenho aqui hoje para pregar. E ele começou a ler o sermão. E na medida que ele começou a ler o sermão, esse sermão tem na internet, tem no meu canal no YouTube, tem escrito em muitos sites, pecadores na mão de um Deus irado. Se você quiser depois pesquisar, pesquisa. E ele começou a pregar, e diz a história, que quando ele começou a ler este sermão, alguns que estavam aí sentados, olharam para o rosto dele, e viram o rosto dele semelhante ao de um anjo. E mal ele começou a pregar, as pessoas já começaram a cair de joelhos no chão na igreja, e confessar os seus pecados. A convicção de pecados que só o Espírito Santo pode fazer, não é o movimento gospel que faz, nem o carismático, não é a palavra de sabedoria do pastor que faz, mas é só o Espírito Santo que pode fazer o homem se prostrar e saber que Jesus Cristo é o Senhor. A santidade daquele homem, a consagração daquele homem, o Espírito Santo pode agir pela vida dele. Então caíram de joelhos, quase todos, acharam que iriam ir para o inferno vivos. Alguns deles se levantaram, viram até o púlpito e começaram a pedir para o pregador parar de ler o sermão. Eles diziam assim: Senhor Edwards, para de ler este sermão, para de ler essa mensagem. Mas com a continuação da leitura, todos começaram a se converter. E aquilo não acabou somente na igreja. Aquele movimento do Espírito Santo, aquele avivamento que não trazia somente os homens a uma igreja, mas fazia os homens se converterem a Cristo, abandonarem os seus pecados, a Deus. Bares começaram a se fechar, baladas se fecharam, o nível de roubo na cidade diminuiu, no país diminuiu, o nível de furtos, de vícios, porque todos começaram a se converter. Se alguém tinha roubado alguém, a pessoa levantava-se e confessava publicamente o seu pecado, e o avivamento varreu toda a Nova Inglaterra através de um homem que soube fazer a sua cova, que soube cavar. John Wesley é a mesma coisa. Aonde este homem chegava, Deus bradava. John Wesley diz a história que entrou numa fábrica, igual tinha aqui em São Manuel, que fechou a Vicunha, uma fiação. Nessa fiação só trabalhavam mulheres. E quando John Wesley entra nesta firma, a história diz que ele era um homem bonito, um homem com cabelos compridos, de olho claro, branco. As mulheres começam a cobiçar a formosura dele e mexer com ele. A história diz que ele só começou a olhar para as mulheres, um olhar calmo, sereno, um olhar como se fosse do próprio Cristo vivendo nele. Diz que aquelas mulheres começaram a chorar. Então começaram a perguntar o porquê que elas estavam chorando para ele. Então ele começou a pregar o evangelho. Então o encarregado ali do setor chegou na fábrica e começou a perguntar: o que está acontecendo aqui nessa fábrica? Todo mundo está chorando. É por causa desse homem, John Wesley. Então manda desligar tudo. Desligaram todos os equipamentos. Então John Wesley começa a pregar e as almas se convertem ao Senhor. Eu estou crendo nisso hoje, irmãos. O pastor com certeza está crendo nisso também. Eu não estou crendo em coisas pequenas, em coisas de nível de bairro somente. Eu estou crendo que seremos testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até mesmo os lugares mais longes dessa terra, que nem sabemos que existem pessoas. Eu creio no Evangelho assim. Eu creio em Deus assim, que pega um homem e esse homem pode transformar uma cidade, uma nação e uma geração. Não sei se serei este homem ou se o pastor será este homem, mas quem sabe este homem pode ser você que está sentado aí. Mude, o grande evangelista, um homem disse assim para ele, um homem de Deus, um pastor, que o mundo estava para ver o que um homem cheio do Espírito Santo poderia fazer na terra. Mude ia dormir escutando essas palavras desse pastor. Ele acordava escutando as palavras desse pastor. Então ele começou a meditar: poxa, o pastor disse para mim um homem. Ele não disse para mim que esse homem teria que ser culto, teria que ser poliglota, teria que ser um pastor famoso, teria que ser um cara inteligente, um cara rico. Ele disse um homem. Não disse se ele seria simples ou se ele seria um homem culto, rico ou pobre. Ele disse um homem. É um homem, irmãos. Não é muitos. Deus precisa de um somente. Um pode abalar toda essa terra. Um de nós poderá pôr em fuga 10.000. 2 de nós poderá pôr em fuga 100.000. Um Elias botou fogo em todo Israel e desafiou os profetas de Baal. Jesus Cristo era um só e revolucionou todo o planeta
terra. Paulo era um só e revolucionou todo o Império Romano. Deus não precisa de quantidade nessa noite, Ele precisa de homens corajosos que entreguem-se totalmente a Ele. Um homem semelhante às mesmas paixões que foi Elias. Deus precisa deste homem, que é você, desta mulher, que é você. Talvez você diga, mas eu sou simples, eu não sei. Não importa. Se você for tomado por Ele, você vai saber. Se você for tomado por Ele, você vai saber falar, você vai saber como se portar, você vai saber como agir, porque não será você que estará agindo, mas é o Espírito de Deus que vai agir através de você, vai te ensinar o que você tem que falar, vai te ensinar como você deve agir. O Espírito de Deus vai tomar totalmente a sua vida. Quem quer ser tomado por Deus nessa noite? Quem ainda tem esse desejo? Quem ainda pode me dizer, pregador, quando você está pregando isso, meu coração está ardendo, porque eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher, eu quero ganhar almas, eu quero fazer a diferença, eu não quero ser mais um para encher a igreja, mas eu quero impactar essa geração com o poder da glória do Evangelho, porque a minha fé é grande, a minha fé é num Deus grande, o meu milagre depende da minha fé, e eu creio em um Deus de avivamento. Tenho ouvido a sua palavra, Senhor, e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-a conhecer. O azeite também representa o Espírito Santo. Assim como a água é um símbolo do Espírito, o azeite também é um símbolo do Espírito. O vaso é um símbolo do quê? Da nossa vida. Vasos serem cheios de azeite. Então podemos relacionar tudo isso a você ser cheio hoje da água, do azeite, do óleo, que é a presença do Espírito Santo hoje. Você pode abalar o seu trabalho, a sua escola, você pode abalar porque você é tomado por Deus. Você e Deus é mais forte do que 1000 homens sem Deus. Você e Deus é mais forte do que 1000 homens aliançados com o diabo, até 1 milhão de homens aliançados com o diabo. Você com Deus é mais forte, irmão. Maior o que está convosco do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás a recompensa do ímpio. Pois tão encarecidamente me amou, eu colocarei ele num alto retiro e o livrarei, porque conhece o meu nome, porque anda na minha presença. Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é herança dos servos do Senhor. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel adivinhação, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o confirmaria. O maligno não lhe toca hoje, porque Deus é por nós hoje, irmãos. Deus é com você hoje, você é vencedor, você é mais que vencedor, porque Deus é com você. Você tem que ter essa certeza. Se você não ter essa certeza que Deus é com você, quem vai ter com você? Você acha que é o teu amigo, você acha que é o teu irmão, que é o teu pai, que é o teu filho? Você tem que ter essa certeza hoje, que Deus é com você, e sair daqui não de cabeça baixa, mas de cabeça levantada. Só se colocar de joelhos diante de Jesus. Falamos isso ontem aqui no ensino. Pastor, lembra? Paulo se colocava de joelhos diante de Jesus. Por isso Paulo não precisou se prostrar diante de Herodes, não se precisou se prostrar diante de Anás, diante de Caifás, não precisou se prostrar diante de nada nem de ninguém, nem mesmo do imperador César. Também não precisou se prostrar. Por quê? Porque ele se prostrava diante de Jesus somente. Não se prostrou diante da fome, não se prostrou diante de demônios nem de anjos, não se prostrou diante de adversidades, tempestades, chicotadas, apedrejamentos. Não se prostrou. Por quê? Porque ele disse em Efésios: eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando você se colocar de joelhos diante dele, então quando você estiver de pé, não precisará se prostrar diante de ninguém, porque maior é aquele que vai estar conosco do que aquele que está lá fora nessa noite. Eu creio nisso, a minha fé é isso. A minha fé é nesse espírito, irmãos. Um leão ou uma águia. Um leão ele caça o quê? Uma águia caça o quê? Um leão caça barata? Não. Uma águia, ela caça
morcego? Não. Eles caçam coisas grandes. Por quê? Porque a fome deles é grande. Tua fome hoje é grande por Deus? Estou falando aqui por prosperidade, não, estou falando por Deus, por ganhar almas, por fazer a vontade de Deus, por ser um instrumento na mão de Deus, por ser um missionário, um homem de Deus, um homem que vai chegar no meio das favelas, presídios, hospitais, pela internet, pelo computador, ao vivo, pela TV, pela rádio, por evangelização com folhetos, por pregação na igreja, por pregação fora da igreja, um homem que vai abalar o planeta Terra com o poder do Evangelho, até mesmo no louvor, para quem gosta de louvar, um homem e uma mulher que vai louvar e pessoas vão cair endemoniadas, porque o demônio não vai conseguir resistir ao louvor. Um homem e uma mulher, quando louvar, vai abrir os olhos e ver pessoas chorando, não porque a voz é bonita, mas porque o Espírito Santo está trabalhando, está agindo. Quando pregar, pecadores vão se converter. É nisso que você deve crer hoje. A tua fome tem que ser grande. Aumenta a tua fome aí hoje. Aumenta a tua fome, a tua sede por Deus. Aumenta, porque quando Deus mandar água e azeite, vai saciar segundo a tua fome. É a mesma coisa que eu convidar você para ir no gaúcho. Deus está te convidando hoje para ir no gaúcho dos céus. No gaúcho dos céus tem vários tipos de carne, assim como no gaúcho aí. Aí você vai chegar lá, eu quero comer só alface. O que o dono do restaurante vai falar para você? Comer. Você come o que você quiser. Eu não vou obrigar você a comer o que você não quer. Assim é espiritualmente, irmãos. O restaurante de Deus é farto, é grande. Tem tantas coisas para você ter de Deus, dons espirituais, presença de Deus. Por que se contentar só com essa alface? Por que se contentar só com esse pouquinho de Deus, se Deus tem muito ali entregar? Vamos se colocar de pé nessa noite. O Deus do milagre está aqui nessa noite. O Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite. E Ele pode levantar você. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém dê crédito, Ele pode te levantar hoje. Como disse Moody, um homem. Esse homem não precisa ser rico ou ser pobre, ser culto ou inculto, é um homem. Não precisa ser muita coisa não, um homem. E você é um homem, você é uma mulher. Deus só precisa de um, com coragem, disposto a se entregar totalmente ao Senhor e a ter uma fé grande, num Deus grande, para que então veja a mão e o poder de Deus agir na sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor. Falei aqui de vários homens bíblicos, como Elias, Eliseu, como Paulo, como o próprio Jesus. Falei aqui de grandes homens históricos da história da igreja, os heróis da fé, Edwards, Wesley, Moody e muitos outros, Savonarola, Spurgeon e tantos outros, meu Deus, Lutero, Calvino e tantos outros, meu Deus, que embora tiveram suas falhas, mas eles revolucionaram o lugar que eles estiveram, Senhor. Um homem chamado John Knox, a qual a rainha da Escócia diz: eu temo mais as orações deste homem do que o exército dos ingleses. O homem de oração, um homem totalmente voltado para Deus, ó Pai. Levanta homens e mulheres assim, voltados para Deus, voltados para a oração, para a palavra, para a santidade, meu Deus, porque eu sei que o Teu Espírito só vai agir no meio da limpeza, no meio da santificação, meu Deus. Embora Ele venha para converter os pecadores, o instrumento ao qual o Espírito Santo quer usar são vasos de honra nessa noite. Levanta vasos de honra que purifiquem a si mesmo, como dizem Romanos, para ser vasos de honra na mão do Senhor, para ser instrumentos poderosos, potentes na mão do Deus Todo-Poderoso, para ser uma arma na mão de Deus, para ser um revolucionário, aquele que vai transtornar o mundo, aquele que, como disse Joel, vai tocar a trombeta em Sião e vai perturbar todos os moradores da terra com a mensagem da salvação, aquele que vai colocar o mundo de cabeça para baixo com a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, é salvação e é poder de Deus. Deus, faça isso conosco hoje, faça isso comigo, faça isso com o pastor Inomar, faça isso com os jovens que estão aqui, com as irmãs que estão aqui, Pai. Levanta esses crentes, meu Deus. Oh Deus, aumenta a fome deles por Deus. Senhor, aumenta a fome deles, meu Deus. Aumenta a fome delas, meu Deus. Porque se ele não tem conseguido orar, se ela não tem conseguido orar, ler a Bíblia, é porque não tem tido fome suficiente. Porque na hora que a fome de verdade bate, na hora que dói o estômago por fome, esse crente, essa crente vai ter que dar um jeito de buscar, vai ter que dar um jeito de se virar para comprar comida, para buscar água, para saciar sua sede. Assim é espiritualmente. Na hora que a verdadeira fome de Deus bater, na hora que a verdadeira fome de
Deus, sede de Deus, bater a nossa alma, bater no nosso espírito, então nós vamos dar um jeito de se levantar pela madrugada, ou de ir para os montes, ou de orar na casa, ou de abrir a igreja e vir aqui orar, ou de estudar mais as Escrituras, evangelizar mais, porque quando a fome bate, meu Deus, todos nós arranjamos um jeito, arranjamos um tempo para saciar nossa fome em Ti, Pai. Por isso eu posso dizer como salmista, assim como a corça anseia, desmaia pelas águas, assim, meu Deus, a minha alma tem sede de Ti, tem sede de Deus vivo. Assim também minha alma tem sede do pão de Deus, que é a Sua palavra. Pois nem só de pão viverá o homem, mas esse homem será alimentado de todos os alimentos da palavra de Deus. Por isso hoje, Senhor, aumenta a sede desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, nós já vamos estar encerrando. A partir de hoje,